Meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado pela oportunidade que nós temos de estar na Sua presença para louvar e bendizer o Seu nome. Sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701. Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer imenso receber vocês aqui conosco para aprendermos da palavra do Senhor, para trocarmos ideia, pela sua participação em nossos cultos. Então, sempre você é bem-vindo no canal de nossa igreja. Então, muito obrigado pela sua presença nesse domingo pela manhã, a qual iniciaremos a nossa escola bíblica dominical, a famosa EBD. É um dia que o Senhor fez para nós. Hoje é dia 10 de agosto de 2025, um dia muito especial. Hoje é dia dos pais. Então, parabéns para você, pai. Que Deus te abençoe cada vez mais e mais, poderosamente. Te dê saúde, te dê força, te dê sabedoria para conduzir a sua família, a sua casa. Que você continue ou que você seja cada vez mais e mais um homem de Deus. Então, a todos os pais, deixamos um abraço bem forte, bem apertado. Um beijo no coração e que o Senhor possa abençoar poderosamente. Tá ok? Então vamos, nesse dia especial, comemorativo Dia dos Pais, vamos orar e agradecer ao Senhor por estarmos na sua presença. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Senhor, por estar na sua casa, na sua presença. Obrigado por esse dia, obrigado por esse Dia dos Pais. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de forma tremenda e poderosa. Nos dê uma aula abençoada, a cada aluno, a cada ouvinte aqui, que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária. Que esse domingo seja de bênçãos para nossas vidas. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então estamos aqui nesse dia de hoje para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Lembrando sempre que nós estamos fazendo uso da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre nós estamos falando no livro de Atos dos Apóstolos, é o livro histórico do Novo Testamento, e o nosso tema central, a nossa espinha dorsal, é a Igreja de Jerusalém, a qual nós estamos abordando doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa revista, ela está esse trimestre concentrada nos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então, cada domingo está sendo um desdobramento a respeito disso. Nós já falamos de vários temas sensacionais que têm acontecido e tem sido um despertar para nossas vidas. E no dia de hoje nós estamos com um tema assim que é sensacional. Está aí na sua tela para que você possa ver e é um puxão de orelha, né? É uma igreja não conivente com a mentira. Nossa, falar de mentira vai ser um negócio daqueles, né? Então, mas será nosso tema tratado hoje, a nossa proposta, a proposta do trimestre. E outros temas você pode estar vendo, os outros 5 temas tratados, tá no canal da igreja. Você pode procurar, acessar, fazer suas anotações, suas observações, serão sempre bem-vindas. Como sempre eu falo, o nosso chat está liberado para que você possa interagir conosco ao vivo e a nossa equipe teológica pedagógica está disposta a te responder. Ou ali teclando com você diretamente pelo chat, ou aqui comigo mesmo, aqui no bate-papo, nossa troca de ideia, troca de informações, tornando a nossa aula mais dinâmica, porque estamos num ambiente online e com isso você na sua casa, através da sua televisão, do seu celular, ou onde você estiver assistindo a gente, você pode interagir conosco, perguntando, falando como o som está chegando, dando feedback para nós. Isso é muito importante para a nossa vida. Conteúdo de aula, a proporção dos slides que aparece para você, tudo isso é muito gratificante, tá bom? Então sempre peço a vocês para nos informar como está chegando a transmissão até você. Beleza? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, interage conosco no chat, compartilhe, ative o sininho para que possamos cada vez mais e mais divulgar o canal da igreja e outras pessoas também possam ser abençoadas. Seja você que já é aluno nosso, por ser membro da IEVAD, ou seja você que está maratonando aí no YouTube e se deparou com esse canal e agora vai estar ouvindo a palavra do Senhor. Tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Que
temos esse tema aí, a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira, tá bom? Então vai ser bom, bom. Vai ser bom, tá bom? Então, se você tiver revista, você faça a menção dela. Se você não tiver revista, tiver sua Bíblia, você usa para que possamos usar os textos sagrados aqui conosco. E se você tiver na sua correria, não tiver nem com um nem com o outro, mas está no trabalho, está no ônibus, não puder, nos ouça, faça suas reflexões, suas anotações num bloco de nota, algo do tipo. E todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja, seja sempre muito bem-vindo. Tá bom? Então vamos embora. Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Rapaz, meu Deus do céu, eu vou te falar, hein? Só isso aqui já era o suficiente para a gente ficar aqui só pensando, tá bom? Muitas informações, e algumas delas eu coloquei em destaque, tá? O fato de Satanás encher o coração, a influência maligna, tá bom? É um tema que está flutuando sobre esse texto, a influência maligna, que vai fazer com que ele, a lá de vermelho, ó, mentisse. Então, ou seja, a influência maligna nos impulsiona a mentir. Ué, pastor, então tudo é culpa da influência maligna? Não sei. Vamos ver daqui a pouco. Calma. Só para você começar a pensar sobre influência maligna e mentira. Outros pecados também, mas nesse caso, como a proposta é sobre a mentira, então eu deixo destaque aqui a mentira para que você possa pensar sobre ela. Tá bom? Mentindo ao quê? Então você sente você recebe uma influência, acaba mentindo. Para quem você mente? Olha aí, o tá de azul, ao Espírito Santo. Opa, então nós percebemos que o que acontece no âmbito físico, que é a mentira, está também ligado a um âmbito espiritual. Eita, vambora. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Ponto, não tem conversa. Mentira é pecado, como toda forma de engano. Qualquer outra forma de engano é pecado. Com a mentira é pecado, tá bom? Olha o conselho: devemos, pois, andar de vez em quando. Quando eu quero? Quando me der vontade? Devemos, pois, andar sempre. Devemos, pois, andar sempre, aonde? Na luz da verdade. Devemos andar sempre na luz da verdade, porque constantemente o adversário de nossas vidas vai nos influenciar para que possamos viver uma vida de mentira, consequentemente, uma vida de pecado. Então nós temos uma oposição entre mentira e verdade. Mentira e verdade. Pecado e, de forma implícita, santidade. Ok? Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Olha que interessante aí tem para vocês. Eu confesso que eu gosto muito dessas coisas. E principalmente dessa imagem. Esse boneco que está com duas máscaras. E aí? Você já entendeu, né? Já entendeu. Isso aqui no Evangelho de Mateus, Jesus chamou de hipócritas. Por que hipócritas? Porque a hipocrisia vem de um ato de encenação. A pessoa, ela encena. Por isso que ele é um hipócrita. E dependendo do contexto que ele esteja, ele coloca uma máscara para se modelar ao ambiente. Ou seja, ele é uma coisa aqui na frente de um, mas na frente de outro ele é outro.
Vamos atualizar a informação? Ele é uma coisa em casa, ele é outra na igreja, ele é outra no trabalho, ele é outra na escola, ele é outra na vizinhança. Ixi, aí deu ruim, hein? Deu ruim. Eu sei, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Então essa imagem aqui me faz, eu, Marlon, tá bom? Refletir sobre se eu sou um hipócrita ou não. Se eu sou um cristão verdadeiro ou um cristão falso. E essa máscara aqui é um reflexo do nosso texto da leitura bíblica em classe, que vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, que é um texto que vai estar fundamentado sobre o ocorrido de Ananias e Safira, que eles estavam vendo uma hipocrisia, uma falsidade, uma oposição à verdade. Então isso aqui, meu irmão, tem que fazer a gente pensar. Se não fizer a gente pensar em como estamos vivendo, a nossa vida cristã está em declínio. Ok? Mas a gente vai burilar essas coisas mais à frente, tá bom? Fique tranquilo que essa manhã Deus resolveu falar com a gente, com nós, comigo e contigo, de uma forma diferente. Simplesmente porque Ele te ama. Simplesmente por Ele me amar. E não quer que nós venhamos nos perder em meio das influências malignas. Ok? Então vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 1 ao 11. Tá bom? Versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse preço da herdade? Foi o texto que nós lemos lá em cima. Guardando, não ficava para você, para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, meu Deus do céu. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Morreu. Essa é a expressão. Caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-os para fora, o sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto vendemos aquela herdade, ou propriedade. Então, Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-se morta, e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Irmãos, o texto é sensacional, o texto é brilhante. Muitas verdades surgirão desse texto. E nós, como cristãos, precisamos ficar atentos, porque a mentira pode se tornar um hábito. Da mesma forma, o palavrão pode se tornar um hábito. E o que mais você vê nas redes sociais, infelizmente, são algumas pessoas em meio a alguns ambientes religiosos, em alguns cultos, xingando.
Xingou sem querer? Hábito. 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 Então isso faz com que nós repensemos o que é vida cristã. O que é ser um cristão de verdade. Tá bom? Então, vamos embora para a nossa aula. Vamos afundar o prego. 3 objetivos, vocês sabem que sempre faço isso, gosto de mostrar, para que possamos trilhar nossa aula assim dentro desses propósitos. Porque isso nos ajuda a fechar as arestas, amarrar as pontas daquilo que deve ser tratado. É óbvio que tem um ou outro assunto que sai, que foge, que nós esticamos um pouco mais, mas que a nossa estrutura esteja amarrada dentro desses objetivos, tá bom? Então, objetivo número 1, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Então, aqui eu já te dou uma resposta. A origem da mentira, Satanás. Então, da onde que se originalizou a mentira? Em Satanás. Então, você já sabe o texto clássico de João, que o diabo é o quê? Pai da mentira. Se ele é pai, é a partir dele que se gera, que nasce, que brota, que se originaliza a mentira. Para o quê? Olha aqui. Enganar. Enganar. Segundo objetivo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Algumas verdades, primeira delas, a mentira, ela é uma escolha. Eu decido, eu escolho. Primeira verdade é essa, eu escolho. Segunda questão, segunda verdade, lembra o que eu falei no início? A influência. Então a segunda questão que está por trás da mentira é a influência. Se é mentira, é influência do mal. E se é verdade, é influência do bem, para ficar mais fácil. Ou a influência do Espírito Santo. Tá bom? Então, mentira é uma escolha. Ele diz moral. Porque esse tema da moral, ele é um tema assim muito amplo, principalmente se você for colocar no âmbito filosófico e no âmbito teológico. O tema da moral é muito amplo, o que é moralmente correto, tá bom? Então isso tem debate à vontade aí. Não temos como abordar essa questão aqui. Vamos abordar princípios, raízes, vamos abordar o alicerce cristão para uma vida cristã. Agora, é óbvio que se você for pesquisar, quiser depois aprofundar o seu conhecimento, analisando isso através do âmbito moral, irmão, esquece, tem assunto para dar e vender, tá bom? E que todo crente deve rejeitar. Você é crente? Deve rejeitar o engano. Terceiro objetivo, valorizar a santidade. Vou repetir. Valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Duas coisas interessantes. Primeiro, valorização. Segundo, necessidade. Mais 2 pontos que vão acrescentar em cima disso. Santidade e verdade. A verdade anda atrelada à santidade. Eu não posso viver uma mentira e dizer que eu vivo a santidade. Elas estão em oposição ou estão, de encontro e encontro, e não ao encontro. Existe uma diferença. E ao encontro é eu ir até você. Então, a santidade e a verdade, uma vai ao encontro da outra. Ok? Agora, santidade e mentira vai de encontro, bate de frente. O que é isso? É só você pensar numa colisão de automóveis. Quando um colide com o outro, um vai de encontro com o outro, bate, choca. Entende? Então, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Ok? Até aqui, bem tranquilo? Então vamos para a nossa recapitulação. Aula passada, lição de número 5.
Por que eu faço isso? Você já sabe, eu explico toda vez a mesma coisa. Para que você que chegou aqui no canal da igreja pela primeira vez e está meio assim, pô, por que o professor estava vindo na lição, abordando algumas questões e agora aponta para uma lição passada? É para exatamente você que está chegando agora entender qual é o contexto, entender qual é o panorama, entender qual é a espinha dorsal do trimestre. Então, sempre a recapitulação nos ajuda a fixar, a memorizar, a guardar mais na cabeça a mensagem a respeito daquilo que Deus deixou estabelecido, tá bom? Então vamos lá. Aula passada falamos sobre o amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária se tornaram as marcas distintivas dessa igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão uns com os outros. O amor fraternal, amor entre irmãos, a oração incessante, fervorosa daquela igreja e a ousadia, o poder de Deus sobre a vida deles que permitiam, que fariam com que eles continuassem a exercer o ministério, a continuar a exercer com ousadia a pregação, o ensino e a verdade do evangelho naquela igreja. Essa ousadia missionária, lembra? Capítulo 4 de Atos, quando a perseguição veio sobre eles, para que eles pudessem parar de ensinar no nome de Jesus, eles falaram, nós não podemos parar de testemunhar do que temos visto e do que temos vivido. Então, anunciar o reino de Deus, para nós, é uma questão de honra, é uma questão de favor, é uma questão de obediência. Então, eles foram orar, e nessa oração, o Espírito encheu eles, dando mais ousadia, mais poder, para que eles pudessem continuar fazendo. Aprendemos que, no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da dificuldade, buscamos em Deus poder para continuar exercendo fielmente a verdade do Evangelho. Ok? O amor de Deus capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para suas carências, para que suas carências sejam atendidas. Então, o amor de Deus é uma capacitação que faz com que a igreja abra os seus olhos para que ela enxergue os mais necessitados, para que ela olhe para quem está em sua volta e assim possa atender de forma individual as suas necessidades. Por que isso? Porque falamos de duas coisas, falamos de igualdade e de equidade, aula passada, então você pode rever e ver o que nós falamos. A união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e sua missão. Então, uma igreja cresce de forma sadia, cresce com mais força, ela age de forma mais vigorosa ao anúncio do Evangelho, ao ID, à missão, a partir de quando ela está unida em um só amor, unida em um só propósito, unida em um só objetivo. Lembra? Brinquei com vocês dizendo que união não faz só açúcar, união faz força, união traz equidade, união traz igualdade, união traz crescimento. De forma individual, somos membros um dos outros, mas no coletivo, somos o corpo místico de Cristo. Ok? O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Quer saber um pouco mais sobre equidade? Visite a nossa aula passada, tá bom? A lição de número 5. Visite lá que você vai saber sobre mais equidade. Então, a prática da solidariedade. Então, o amor de Deus que encheu o coração da igreja primitiva fez com que ela praticasse a equidade e com a prática da equidade fez brotar, fez nascer ou refletiu a igualdade.
Tá bom? Então, essa prática do amor que cuida, que consola, que preserva, que busca, que olha, que sente, que abraça, que estende a mão, tá bom? É isso que nós precisamos entender como igreja. E precisamos estar cheio da presença do Senhor para que possamos refletir. Refletir o amor de Deus, não só na minha fala, mas também nos meus gestos, nas minhas ações e no meu comportamento. Tá bom? Isso aqui eu falei na aula passada e trouxe para que você não esqueça. Não esqueça disso. Você não pode esquecer disso. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Eu não posso dizer que sou um cristão verdadeiro se eu sou incapaz de me compadecer do outro. Eu não posso me dizer que sou crente, que sou cristão, que sirvo a Deus, sou servo de Jesus, se eu não posso olhar para o outro. Tá bom? Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. Ninguém pode. Fechei os olhos, não quero saber do meu próximo e sou cristão. São coisas incompatíveis. Tá bom? O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Eu olho para o próximo e faço por. Olho e faço. Olho e ajo. Olho e estendo a mão. Percebe? Evangelho não é só intenção, mas também é ação. Evangelho não é só discurso, mas também é prática. Não é só teoria, mas é prática. A pregação não é só aquela que é verbal, mas é aquela também que é um reflexo das minhas ações e do meu comportamento. Isso é evangelho, tá bom? Introdução. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. Então você já vai sabendo uma coisa. Você não pode negociar a verdade com a mentira. Ponto. Que é isso, pastor? Ponto. Acabou o assunto. Você não pode negociar. Não pode barganhar, trocar. A verdade é um valor que não deve ser negociável. Que é isso, pastor? Você tem que morrer como um crente sem negociar a verdade do evangelho. Essa é a conversa. Tá bom? Essa é a conversa. Por quê? A mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. Por isso que você não pode. Porque se você negociar a verdade com a mentira, você vai comprometer. Você vai comprometer o caráter cristão. E você comprometendo o caráter cristão, então, o que acontece? Você vai ferir a santidade da igreja e você vai ferir também a santidade do Senhor. Por isso que é algo inegociável. E eu vou dizer algo para vocês, que os dicionários, eles conceituam a mentira como sendo qualquer afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. Então, pastor, por que eu não posso negociar a verdade? Porque se eu negocio a verdade com a mentira, a minha intenção vai ser enganar quem? O próximo. Aí eu trago uma lembrança para você, ó. Como cristão,
devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. Aí, a mentira faz isso. A mentira faz mal somente para quem faz, porque ela implica diretamente no seu relacionamento com o próximo e com o divino. Tá ok? A igreja deve preservar sua santidade. A igreja deve preservar sua santidade, mantendo-se firme na transparência, na integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível. Irmãos, pelo amor de Deus. Meu Deus, como nós precisamos refletir sobre vida cristã. A igreja deve conservar a sua santidade. A igreja é una, ela é santa, porque o seu dono é santo. O seu dono é verdadeiro, então a igreja não pode ser mentira. A sua transparência, a sua integridade está pautada onde? No temor do Senhor. Isso é um reflexo de uma vida autêntica. O que você me diz sobre isso? Isso é sério, irmão, isso é sério. As pessoas estão brincando, estão se escondendo atrás de mentira, e atrás dessa mentira acaba tendo orgulho. O orgulho, a vaidade, tudo isso faz parte do pecado. Tudo isso faz parte do pecado, que afetou a humanidade. E a teologia chama o pecado de amartiologia, que é a doutrina sobre o pecado. É estudar sobre isso que afetou a humanidade. Então vocês percebem que nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque a santidade de Deus, ela não tem união com o pecado. São coisas opostas, um dualismo, tá bom? A verdade é um pilar, um alicerce, uma base inegociável da vida cristã. E a história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não compactua com engano. Deus não compactua com engano, porque a verdade é um pilar, é um alicerce, é a estrutura, o que segura tudo. Se você vive numa mentira, tirou, caiu. Percebe? Então, a verdade é um pilar da vida cristã. Então, uma vida cristã sadia é aquela que está pautada, baseada, alicerçada na verdade. E eu gosto dessa expressão verdade, vocês me veem usando aqui muitas vezes, porque é uma expressão também que o apóstolo Paulo gosta muito de usar. Vocês lembram isso lá na carta aos Gálatas, quando Paulo está naquele embate contra os judaizantes e aqueles que estavam abandonando a fé, ele disse para eles: quem te ensinou a abandonar, a largar a verdade do evangelho? Então, se alguém distorce, se alguém influencia, se alguém muda a verdade do evangelho, isso está em oposição à comunhão e ao relacionamento cristão e sadio. Automaticamente o pilar está em ruínas. Como servo de Deus, devemos viver em integridade, está aí na sua telinha, rejeitando toda forma de engano, pois a verdade fortalece nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. Aleluia. Aleluia. A verdade fortalece nossa comunhão com Cristo e preserva a santidade da igreja. A verdade. Vou te fazer uma pergunta, ou se você pudesse me fazer uma pergunta, comente aqui no chat. Se alguém te perguntasse: irmão, o que é a verdade para você? Já se deparou com essa pergunta? Eu já me deparei. Alguém já me fez essa pergunta: irmão, o que é verdade para você? Você fala tanto de verdade, verdade, verdade. O que é verdade para você? Eu disse para essa pessoa, eu falei: a verdade, para mim, é uma pessoa. A ele: o que é isso? Como é que pode uma pessoa ser verdade? Eu falei: porque é a minha fé, pautada nas Escrituras,
diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o que é a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é a verdade. Então, automaticamente, se Jesus é a verdade, o mal, o diabo, o adversário, como você queira chamar, é a mentira. Então, aqui, meu amigo, aqui, meus irmãos, você tem uma escolha tremenda. Aqui você tem uma escolha extraordinária. Se você é filho de Deus, você vive na verdade. Mas se tu é filho do diabo, tu vive na mentira. Então a minha escolha de viver na verdade ou na mentira é um reflexo de quem eu sou filho, de quem é meu pai. Irmão, esquece, acabou. Isso aqui, ó, esquece. Você tem que pensar nisso, pelo amor de Deus. A gente pode encerrar a aula agora, se fosse o caso. Você tem que pensar nisso. A quem pertence a sua paternidade? A quem pertence? A quem pertence a sua paternidade? Sinto graça de Deus aqui. Sinto graça, sinto a presença de Deus aqui. Muita graça. A quem pertence a tua paternidade? A Deus, na verdade, ou ao diabo na mentira? Você é filho de Deus porque vive na verdade, ou tu é filho das trevas porque vive na mentira? Você tem que pensar nisso, irmão. Porque Ananias e Safira eram crentes. Ananias e Safira estavam dentro da igreja. Ananias e Safira faziam parte de uma comunidade cristã, mas tinham por pai o diabo. Então, em nome de Jesus, pense comigo nessa manhã sobre a quem pertence a tua paternidade. Tá bom? Eita, essa aula de hoje não é mole não, hein? Vambora? Simbora. Palavra-chave, nós temos uma palavra-chave aí. Não pode ser outra. Mentira. É óbvio que para você que está chegando aqui, tem muitas palavras-chave que a gente vai citando. Mas, porém, eu destaco essa porque é a mesma da lição e em respeito ao autor nessa abordagem que ele coloca. No demais, nós vamos burilando e mexendo aqui outras palavras que se destacam, tá bom? Estrutura da nossa aula. A estrutura da aula, ela está pautada em, primeiro, o diabo, pai da mentira. Consequentemente, ela está estruturada em três grandes vertentes. A primeira, a natureza satânica da mentira, ou de mentir. Então, você já sabe que mentir é algo que pertence à natureza satânica, diabólica. Segundo, mentir como um ardil, maligno. Não superestime o inimigo. Não superestime o inimigo. Fique atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, querendo uma brecha. Tá bom? Então, a história de Ananias e Safira, de Atos capítulo 5, é uma história de um casal que pertencia a uma comunidade cristã. Eles pertenciam a uma comunidade que professava uma fé no Cristo ressurreto, porém, eles decidiam viver na mentira. E isso aqui é muito perigoso. Por quê? Vocês lembram, e nós temos falado isso aqui no trimestre, que chegou uma hora que a igreja primitiva, ela crescia. E o texto bíblico diz em Atos, que tudo que eles tinham, eles repartiam uns com os outros. Eles dividiam uns com os outros. Tudo que eles tinham. Lembra disso? Então, eles transformavam a equidade em igualdade. Então, para que eles pudessem chegar na igualdade, eles partiam pela equidade. Como que é isso? Vou te dar um spoiler da aula passada. O que é equidade? É você entender a necessidade de cada um, suprir
de acordo de cada um, para que o coletivo possa ser igual. Então, equidade é você sair do particular para o geral, e não do geral para o particular. Você não pode colocar todo mundo no mesmo bojo. Você tem que entender cada caso, cada contexto, cada família, cada pessoa, e assim pegar essa individualidade ou esse indivíduo e levá-lo para uma comunhão maior, para uma comunhão de irmãos, tá bom? Aonde é essa questão da igualdade. Então, você percebe que o texto diz algumas coisas que são muito curiosas. Primeira coisa que o texto diz é que Satanás está por todo ou está por trás de toda espécie de engano. Satanás, o diabo, o adversário, está por trás de toda espécie de engano. Ele é o pai da mentira. Você sabe disso. É o texto clássico de João. Eles esqueceram, e eu quero lembrar para vocês, que um dos mandamentos de Deus estabelecido lá em Êxodo, capítulo número 20, o versículo 16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho? É mentir. Falso ou mentira, testemunho. Então é falso testemunho contra o teu próximo. Então, eles esqueceram disso. Paulo também adverte a igreja aos Efésios, lá no capítulo 4, no versículo número 25, dizendo o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Eu gosto demais desse texto, tá? Porque está tratando de igreja, então são coisas que nós devemos pensar. Então, Deus disse para mim não mentir, é um dos 10 mandamentos, não mentir. E Paulo vai dizer lá aos Efésios: deixa a mentira. Se você tem o hábito de mentir, larga, deixa, abandona, esquece isso. Você é uma nova criatura, você é um novo ser, você é um cristão verdadeiro. Então abandone a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, como seu irmão, porque somos membros um dos outros. Vamos fazer uma analogia? Membro. Se essa mão aqui está falando mentira, ela não tem comunhão com essa mão que está falando a verdade. Então, para ter comunhão, essa aqui da mentira tem que mudar, tem que começar a falar a verdade para que ela possa ter koinonia com essa daqui. Caso contrário, estarão em oposições. Então, eu não posso ter comunhão com quem vive na mentira, porque estamos em oposição um ao outro. Então, esses dois, esse casal aqui, Ananias e Safira, resolveram esquecer do que Deus estabeleceu, esqueceu do que Paulo traz também sobre os seus ensinos para a sua igreja posterior, porque ele traz isso também pautado nesse casal. Então, vamos lá. Eles esqueceram dos mandamentos. E o que eles fizeram serviu para que Paulo pudesse instruir a sua igreja mais à frente, para que não pudesse viver da mentira, porque a mentira é um ato errado, porque é o contrário à natureza de Deus. Então, se Deus instituiu que não se deve mentir, é porque isso vai em choque contra a natureza de Deus. E da outra forma, afeta a comunhão. Então, vamos lá. Ananias e Safira esqueceram do que Deus falou, que não podia falar mentiras, e Paulo usa o exemplo da mentira de Ananias e Safira para instruir a sua igreja. E não somente Paulo. Se você pegar o texto aí, por exemplo, de Tito, capítulo de número 1, você pode abrir sua Bíblia comigo aí, ó, Tito, capítulo 1, versículo de número 2, diz: na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eleito. Olha o que o Tito está dizendo. Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, quem serve a Deus não pode também mentir. Aí eu estou usando esse texto de propósito para você pensar e me questionar na Bíblia como um todo e perceber: pastor, como é que pode? Se Deus disse para não mentir, e se Deus não pode mentir, como pode alguém dizer que serve a Deus e viver na mentira? Essa é a questão.
E é isso que eu quero que você pense. Essa é a questão que você tem que pensar. Como posso eu, Marlon, viver na mentira se Deus não mente? E ele disse para não mentir? Que tipo de crente eu sou, cristão eu sou? Que tipo de comunhão eu tenho com ele? Que tipo de comunhão tem entre a luz e as trevas? Percebe? Para nós revermos o que é a nossa vida cristã, para nós pensarmos sobre o que é isso. Então vemos que Satanás, ele não obrigou Ananias e Safira, mas ele influenciou, porque o texto bíblico diz para nós que ele encheu o coração dele. Encher é influência. Por isso que eu disse a vocês que mentir e falar a verdade fazem parte da influência. Então é só você pensar, se de um lado eu tenho uma vozinha, vamos dizer assim, dizendo para me falar mentira, e do outro lado eu tenho uma voz dizendo para falar a verdade, a quem eu dou ouvido? Isso é uma alegoria para poder explicar o que Paulo falou. Ó, a carne está em oposição ao espírito. A quem você alimenta? Ou tu espírito alimenta o espírito, ou tu alimenta a carne, porque elas estão em oposição. Elas não têm união. Elas estão em oposição, estão em choque. A quem você tem alimentado? A quem você tem dado ouvido? A quem você tem servido? A verdade em Deus ou a mentira do adversário? Porque esse casal aqui de crentes, me permita usar essa expressão, casal de crente, vou colocar crente entre aspas, um casal que se dizia que servia a Deus, por algum momento deixou o seu coração encher, deixou-se ser influenciado pelo maligno ao ponto de mentir dentro da igreja. Irmãos, eu não estou falando de alguém que se afastou e saiu. Eu estou falando de alguém que está afastado dentro da igreja. Está fazendo parte do convívio religioso, está fazendo prática de todo o âmbito litúrgico, mas está se permitindo dar ouvido ao mal. E se Satanás encher o coração deles, automaticamente você já subentende que eles estão afastados dentro da comunhão da igreja. Então, a religiosidade deles não foi o suficiente para que eles pudessem enxergar que viviam uma vida de engano. Isso é sério, irmãos. Nós temos que pensar sobre isso, porque eu posso carregar uma Bíblia debaixo do braço, eu posso estar aqui falando para vocês e mesmo assim me perder. E Paulo disse uma coisa aos Coríntios que eu acho muito interessante. Ele fala que eu pregando a outros, eu mesmo não seja reprovado. Então não basta eu te ensinar o caminho, eu tenho que também viver esse caminho para que eu não seja reprovado. E nesse caso, esse casal acabou sendo reprovado por escolher, por dar ouvidos a influências erradas. Então, não é possível estar na luz, viver na luz e querer andar de mão dadas com as trevas. É como se você estivesse flertando. Flerte. E temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos da Bíblia. Eu vou te dar um exemplo que é muito bem conhecido. Por exemplo, o exemplo de Sansão. Sansão, quando ele está com aquele momento com Dalila, Dalila quer saber de onde que vem a sua força. E ele vai flertando com ela. Ele fala, se você fizer isso comigo, se você amarrar meu cabelo, tal, eu perco minhas forças. E ela vai, amarra o cabelo, os filisteus vão lá e ele vence os filisteus. Se você fizer isso comigo, e assim sucessivamente. Até o momento que quando o flerte levou ele a confessar ou a falar qual era a origem da sua força. Quando ele fala a origem da sua força, ele revela toda a sua comunhão com Deus. Então o flerte nos leva a ficar meio lá e meio cá, meio lá e meio cá. Peco no peco, peco no peco, peco e no peco, até a hora que vive no pecado. Viveu no pecado, é o adversário, como o leão que está ao seu derredor, te abocanha e te traga. Ok? Então, se por um lado não podemos subestimar o nosso inimigo, visto ser ele mesmo sendo um derrotado, por outro lado não podemos subestimá-lo. Por orientação, os crentes têm que estar se revestidos de toda a armadura de Deus. Você lembra, Efésios capítulo 6, os cristãos precisam estar revestidos da armadura de Deus. Por que não podemos flertar com o maligno? Porque o adversário, o diabo, o tentador, ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Por isso que nós não podemos brincar de ser cristãos. Viver uma vida
de verdade e mentira, mentira e verdade. Pelo contrário, estamos vivendo tudo uma mentira. Nós não podemos estar agradando a Deus e ao diabo, servindo a Deus e ao diabo. Nós não podemos. Percebe? Então precisamos, irmão, precisamos fazer uma autoanálise, um examinar a si mesmo. Não é só no dia da ceia do Senhor, não. É constantemente. Se a minha paternidade pertence a Deus por causa da verdade, ou se a minha paternidade pertence ao diabo por causa da mentira. Todo falso testemunho e mentira são proibidos pelo povo de Deus. Você pode ler até comigo aí, se você quiser, ó, Colossenses, capítulo 3, versículo 9, é muito interessante. Olha o que Paulo disse: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Versículo 10, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você não minta mais um para o outro, mas você se desveste, você pega essa veste de mentira e joga fora, e se renova pelo novo homem, um caráter renovado, uma nova mulher, todo dia buscando esse abandono das práticas do pecado para uma vivência sadia, santa cristã. Então é um processo diário. É como você pega essa roupa aqui, você tira e joga fora e fala, não quero mais essa. Aí amanhã, quando você pega essa nova prática do pecado e joga fora, e cada vez mais e mais, gradativamente, você vai buscando em Deus santidade, virtude, comunhão e vive uma experiência única com Cristo ressurreto. Tá bom? Sinopse. Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Então, quando você vive na mentira, você não está com Deus, você está afastado, você está longe dele. Nosso segundo ponto, o cristão e a mentira. Mentira é uma escolha, atraídos pela mentira, e mentir tem consequências. Então, são coisas que estão interligadas. Mentir, como já frisei com vocês, é uma escolha. Você tem a influência maligna de um lado, mas você tem a escolha de querer dar ouvido ou não. E eu gosto muito de dar um exemplo, eu já falei isso outras vezes aqui, é só você pensar naquela ilustração do pássaro. Eu não posso evitar que um pássaro voe sobre minha cabeça. Eu não posso evitar. O que eu posso evitar é que ele pouse e faça ninho. Qual é a diferença, pastor? O que você quer dizer com isso? É que eu não posso evitar que os dardos do maligno cheguem. Ele está atirando em mim, está atirando. Flechas, ele está atirando. E eu estou aqui. Está batendo o capacete da salvação. Efésios capítulo 6. E eu estou aqui, ó, firme. Mas se uma flecha daquela agarrar, se uma flecha daquela fixar, ela pode me envenenar. Então, o passarinho vir sobre a minha cabeça, eu posso espantá-lo. Oh, sai daqui. Está repreendido no nome de Jesus? Agora, se eu der ouvido e ele pousar e fizer o ninho, eu estou a caminho ou em ladeira abaixo para o fracasso. E com isso, vai ter consequências. Então, toda a nossa mentira, toda a nossa ação levam a grandes consequências. Lembra? Jesus Cristo, ele é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Deus é a verdade. Então, todos eles estão em oposição à mentira. Então, quando eu dou ouvido a essa mentira que vai me levar de ladeira abaixo, todo o projeto que Deus fez, construiu para a minha vida, eu estou jogando fora, porque resolvi, de livre e espontânea vontade, dar ouvidos à voz do engano, à voz do adversário. Paulo fala alguma coisa interessante lá na carta dele aos Romanos, no capítulo número 1, versículo 25, que ele diz sobre a respeito do que os homens, que vivem na prática do pecado e a sua alienação de Deus e as escolhas que eles fizeram, que mudaram a verdade de Deus por mentira. Paulo diz, Romanos 1, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, a inclinação que o homem tem ao pecado faz com que ele abandone Deus, deixe Deus de lado para viver uma vida
de pecaminosidade. Tá bom? Então isso tem que fazer com que eu, Marlon, perceba que a escolha entre o caminho de Deus e o caminho do adversário, ela tem que ser feita. A quem você tem servido, a quem você tem agradado. Me permita também te dar um conselho. Assista no canal da nossa igreja aqui o culto de domingo passado pela manhã, foi o culto de ceia, a pregação que foi ministrada pelo pastor Osés. Observe a pregação. Deus falou de forma tremenda e ao ponto que nós temos que fechar essas brechas e tampar toda e qualquer brecha para o inimigo. Assista essa pregação domingo passado, que você vai ver como Deus vai falar com você e como isso vai se encaixar, né, nessa aula aqui de hoje a respeito disso, dessas nossas escolhas. Porque mentir é uma escolha e a qual nós agimos de forma livremente. Ananias e Safira não foram obrigados e nem pouco constrangidos a fazer. Porque você poderia até justificar, pastor, eles fizeram isso porque foram obrigados. O texto bíblico diz que era de forma voluntária. Então é de forma voluntária que eles entregaram. Então, o que isso nos faz pensar? Que enquanto que está acontecendo ali, todo mundo está ofertando, todo mundo está contribuindo, influenciado pelo mal, eu vou ficar de fora, vou contribuir também. Só que ele poderia ter contribuído com a parte do valor. Era só eles ter falado, não, ó, vendemos a nossa terra por X valor, mas eu só vou dar X valor. Ok, não tinha obrigação nenhuma e dava o quanto queria. Mas o problema é, vendemos por X e mentiu falando que vendeu por Y. E isso gerou uma consequência, porque isso revelou para a igreja também naquele momento que o Espírito Santo ele é onisciente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Esse é um atributo que pertence à divindade, à onisciência. Então, ele sabendo, ele revela, ele denuncia o pecado. Ok? Então, qual é o conselho que fica, pastor? Não tente enganar o Espírito Santo. Ele não é bobo. Você pode me enganar. Se Deus não me revelar, eu vou ser enganado. Mas a ele, nem você e nem eu, ninguém pode enganá-lo. Ele sabe de todas as coisas, tá bom? O princípio bíblico, portanto, é que mentir é sempre errado, porque quebra o mandamento divino e porque ninguém acredita que ser enganado é uma coisa boa para si mesmo, tá bom? Então a mentira só é boa para o mentiroso enquanto beneficia. Tá bom? Então, sinopse 2. O crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e sua comunhão com Deus. Tá bom? Então, vamos aí para o nosso último tópico. Já já chegaremos na nossa conclusão. A igreja que rejeita a mentira. Igreja que rejeita a mentira. Uma igreja temente e uma igreja forte. Automaticamente você já tem que pensar nessa expressão, uma igreja que rejeita. Por que rejeitar? Porque o crescimento dela depende do quanto ela está disposta a rejeitar, abandonar, largar, esquecer a mentira ou abraçar. E aí é aquela conversa. Ou você abraça Deus e cresce na verdade, ou você abraça o inimigo e se afunda na mentira. Muitas pessoas, ministérios, famílias, casais estão se destruindo porque resolveram, porque escolheram livremente, de livre e espontânea vontade, a viver na mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos livre de flertar com o pecado, que Deus nos livre de brincar com a mentira, achando, é só uma mentirinha, não tem nada a ver, é só para me dar bem. Irmão, em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, crente, cristão, não pode, é só uma mentirinha, é só uma coisinha que não tem nada a ver. Há poder no nome de Jesus. Crente não pode viver nessa brincadeira. Crente, um cristão de verdade, não brinca, não flerta com o pecado.
mas vive uma vida de santidade, justiça e retidão ao Senhor. É fácil? É óbvio que não. Por que não, pastor? Porque é uma renúncia. A sua carne, ela se inclina. Então você tem que fazer o que? Alimentar o seu espírito, para que você possa viver, para que você possa ter uma vida de santidade, comunhão, relacionamento entre o divino e o humano, entre o humano e o humano. Tá bom? Então, Lucas destaca que os fatos ocorridos em Ananias e Safira trouxe grande temor dentro da igreja. Então, quando uma igreja ela resolve viver na mentira, é uma bagunça. Bagunça, bagunça. Casa da mãe Joana. Já viu essa expressão? Casa da mãe Joana. Agora, quando uma igreja entende o que é viver em santidade e abandona, esquece e larga toda e qualquer prática de pecado, nesse caso uma mentira, tem temor no meio da igreja. Se tem temor, sinais, milagres, prodígio, salvação, batismo no Espírito Santo acontece. Então, isso vai me fazer pensar que o sumiço de sinais e prodígio dentro de alguns lugares, de alguns ambientes litúrgicos que se dizem cristãos, estão relacionados a um modus vivente, a como está vivendo. Está levando uma vida, deixa a vida me levar, a vida levar eu, de qualquer maneira, ou está vivendo uma vida de santidade? Porque o temor, a reverência, o respeito tomou conta daquela igreja. Porque eles entenderam que não podiam brincar com o pecado e nem flertar com ele. Porque ninguém escapa, ninguém esconde de um Deus que tudo vê, tudo sabe, está em todos os lugares. Então, a onisciência que foi manifestada gerou temor, ao ponto de que o que eu posso trabalhar aqui no escondido, onde não tem ninguém me vendo, Deus está vendo. E esse Deus que vê, ele revela. Então, se Deus não tivesse manifestado o seu poder revelado, aquela igreja poderia ter sido um fracasso. Mas o resultado do crescimento dela é demonstrado em que Deus não tem união com as trevas e nem com a mentira. E que a sua igreja também, para crescer, para prosperar, para produzir, não pode viver na mentira, não pode viver no engano, mas ela tem que viver uma transparência da verdade do Evangelho. Se não tem transparência, não tem verdade do Evangelho. Pelo contrário, tem qualquer outra coisa menos a verdade do Evangelho. Então, Deus revela a Pedro o que acontece, que o Espírito Santo fala, depois isso acontece com a sua esposa, então isso gera um grande temor. Deus aplicou um juízo a eles naquele momento, que foi a morte, né? Eles morreram ali, caíram durinho. Então, uma coisa é certa, ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que acha mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Irmãos, guarda uma coisa, tá bom? Já para caminhar aqui para a nossa conclusão. Você não pode esquecer disso. Você não pode achar que vai viver do jeito que quiser dentro da igreja e achar que ninguém não tem nada a ver com isso, achar que ninguém está me vendo, Deus não está vendo, eu posso. Irmão, em nome de Jesus, abandone isso hoje. Abandone esse pensamento maligno hoje. Larga isso hoje. Porque se você hoje descer à sepultura da forma que está vivendo, se estiver vivendo nessa vida aqui como Ananias e Safira, você está condenado ao inferno, dentro da igreja. Simplesmente porque você resolveu abraçar a mentira. Resolveu ter uma paternidade maligna. Então, há poder no nome de Jesus, se liberte nessa manhã, abra a mão, larga, permita que o Espírito Santo mude, modele, transforme a sua vida e te faça um cristão verdadeiro, honesto na presença do Senhor. Uma igreja fraca e anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Vou repetir, uma igreja fraca e anêmica por falta de disciplina espiritual que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Por quê? Tratou o pecado como um bichinho de estimação.
Pecado é pecado e é abominação aos olhos do Senhor. Então, não flerte, não brinque e o principal, abandone o pecado. Terceira sinopse, a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência ao seu povo. Zele pela verdade. Deus exige isso, santidade e transparência pelo seu povo. Ok? A aula de hoje não foi tão fácil não, né? Tirar espinhos, limpar, não é mole não, podar. Chegamos à nossa conclusão. Você não vai ficar chateado comigo, eu sei disso, porque é a palavra de Deus ministrada. E você não pensa que é fácil chegar aqui e falar isso aqui para você, porque antes de falar com você, Deus primeiro trata comigo. Então ele vai me pegando, e assim eu vou aprendendo cada vez mais e mais, e um alerta para a minha vida, para que eu possa enxergar o meu modo de vida como cristão. Tá bom? Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. Isso aqui, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui foi o que eu acabei de falar do bichinho de estimação. É possível você pecar, se acostumar, viver no pecado e não se arrepender. Então, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Crente, examine-se, olhe-se, faça uma autoanálise e perceba se o pecado que você vive foi um acidente, aconteceu, ou se é um bichinho de estimação. Segundo ponto da conclusão. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso. É possível que até você encontre justificativa e queira me dar desculpas. Ah, eu faço isso por causa disso. Não, pastor, foi só uma mentirinha para me dar bem. Não, foi só isso para proteger. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Mentira é mentira e ponto, não tem conversa. Então não adianta você arrumar justificativas plausíveis para isso. Por quê? Terceiro ponto da conclusão. Uma coisa é certa. Não é possível escapar do juízo divino. Então, você pode dar a desculpa que quiser, falar o que quiser para mim, para o seu pastor, para a sua liderança. Mas do juízo divino, ninguém escapa. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Quarto ponto. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Você pode enganar seus pais, seus líderes, seus parentes, seus amigos, seus colegas. Mas a Deus, ninguém engana. Deus continua comprometido com a fidelidade a seu evangelho, bem como o seu espírito, se indigna com a mentira. Deus continua comprometido com a fidelidade, com a verdade do evangelho. E o seu espírito se indigna com a mentira, da ânsia de vômito. Ele espera de nós comprometimento com afinco às verdades basilares do evangelho. E a verdade é uma base do evangelho. E nossa última parte da conclusão, em templos de mornidão espiritual. Por isso que eu usei vomitar de propósito. Importa sermos cautelosos e reafirmar nosso compromisso com o testemunho cristão, para não sermos achados em falha quando o som da trombeta soar. Se você viver um pelar e um pecar, quente e frio, nem quente nem frio, mas sendo morno, lembra do que está escrito em Apocalipse? Vomitar-te-ei da minha boca. Quando a trombeta tocar, você vai ficar de fora. Então, em nome de Jesus, abandone a máscara da mentira. Abandone essa vida que você está vivendo. E viva na verdade do Evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo domingo. Um bom dia dos pais. Aproveite esse dia de hoje. Logo, logo teremos nosso culto agora pela manhã às 10h30. Você é nosso convidado. E à noite, o culto de celebração do Senhor às 18h30. Venha, traga a sua família, seus amigos, colegas. Venha cultuar a Deus conosco. Que essa palavra possa ecoar no seu coração. Possa fazer você pensar e refletir sobre vida cristã. Tá bom? Se Deus corrige, é porque Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Tá bom? Se você gostou da aula, deixe seu like, curta, deixe o seu comentário,
compartilhe, ative o sininho e nos ajuda cada vez mais e mais a movimentar o canal da igreja, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Mais uma vez aqui, feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a todos os pais, tá bom? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo confronto que ela nos traz. Obrigado pela reflexão sobre o que é uma vida cristã sadia. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pois entendemos que a partir disso o Senhor tem zelado, preservado, cuidado das nossas vidas. Pai eterno, nos dê um dia abençoado, um dia dos pais maravilhoso, abençoe a cada família, a cada lar, a cada pai aqui representado. Que o teu nome seja glorificado sempre, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, que essa palavra ecoe em nossos corações e possamos ser uma igreja melhor, membros melhores, possamos fazer parte do reino de forma melhor. Nos ajude, nos limpa, nos purifique e a ti tributaremos sempre glória, honra e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor.